Porque a internet está lá, o público está lá e ele está consumindo conteúdo. Se ele não ocupa aquele lugar, alguém vai ocupar. Então tem muita gente que reclama, o Instagram não está entregando meu conteúdo. O Instagram, a meta está querendo me prejudicar. Mas é você que não entendeu como funciona. Saber como o algoritmo funciona junto com o comportamento humano para você usar. Sejam muito bem-vindos ao NaProaCast, o podcast para médicos que querem transformar conhecimento em autoridade e crescer no consultório e no digital com ética e propósito. E hoje a gente vai falar sobre um tema que às vezes causa um pavor em alguns médicos, com medo de se expor, medo de aparecer, mas que nos tempos atuais é extremamente necessário. Não adianta fugir. Se você quer realmente crescer, o digital, o marketing vai potencializar muito essa tua autoridade, essa tua visibilidade, e é possível sim fazer um marketing com ética. E hoje a gente vai falar sobre construção de conteúdo, sobre rede social, como que você pode se posicionar com autoridade, sem picaretagem, mantendo sua ética e seu propósito. E eu tenho um convidado de extremamente autoridade para falar sobre esse assunto, é o Iremar Alves. O Iremar ele é formado em Ciência da Computação, Sistema da Informação. Ele tem um MBA em Marketing Digital e Venda de Franquias. Ele atua no digital desde 2016, já fez consultoria, trabalhou para mais de 130 empresas no marketing em si. Ele é estrategista de marketing, vendas e processos. Atua há mais de uma década ajudando negócios a crescer e se tornou conhecido por dizer uma verdade incômoda. Médicos excelentes continuam invisíveis porque comunicam mal e não têm processo. Ele vem ajudando clínicas a saírem do improviso, estruturarem atendimento e transformarem seguidores em pacientes de verdade. Iremar, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Vai ser ótimo esse podcast, tenho certeza. Então, vamos falar agora sobre o marketing digital. O médico ele tem uma realidade, a gente tem uma crença, Iremar, de que médico bom não é médico que está na internet, de que médico não deve se autopromover, não deve se vender, não deve se expor. Você convivendo com médicos, você tem encontrado quais dificuldades nesse caminho? Eles sinto muito esse desafio que eles têm, tanto de se expor, como também a crença que ele não deveria estar na internet, não deveria estar fazendo isso, que ele deveria estar ajudando as pessoas. Só que quando ele não está na internet, ele deixa de ajudar as pessoas, porque a internet está lá, o público está lá e ele está consumindo conteúdo. Se ele não ocupa aquele lugar, alguém vai ocupar. Geralmente não é alguém tão bom quanto ele. E aí eu vejo muitos profissionais, muitos médicos, muito excelentes no que fazem, mas eles não conseguem destravar e ir para o digital para realmente ocupar esse espaço de forma coerente, ética e realmente mostrar para o público que essas outras pessoas, que algumas delas não estão fazendo um trabalho bacana, elas devem sair desse local, porque só o público vai poder tirar elas. Exatamente. O médico ele tem esse medo de ser criticado, medo de se expor no digital, mas essa crença que você falou é muito importante, de que se a gente está deixando de aparecer, a gente está abrindo espaço para outra pessoa que pode não ser bom tecnicamente nem ético, aparecer e criar aquele rumor dentro da medicina que a gente está vivendo hoje em dia, de terapias que não funcionam. E isso dá um maior trabalho para a gente quando a gente vê um paciente com várias medicações e o médico fica frustrado. O sentimento é esse, de frustração. Por que que essa pessoa que é picareta está aparecendo e eu que sou bom tecnicamente não sou visto? Existe um misto entre frustração e entre esse desejo de ter reconhecimento. Mas o medo, às vezes, ele impede esse médico de ir. Eu costumo dizer, assim, na minha mentoria, eu digo, vai ter que ir mesmo. Vai com medo, porque você tem que escolher o seu difícil.
O que é mais difícil? Isso. Boa. Muito bom. É? Muito... Tá lá no plantão, ou tá lá sendo mal remunerado, ou você ir lá gravar um vídeo e se expor, mas no sentido de ajudar alguém. Porque quando você usa isso a favor do paciente, faz toda a diferença. Eu nunca penso que o conteúdo é para mim, eu penso em como que eu posso ajudar uma pessoa, pelo menos uma pessoa hoje, com o conteúdo que eu vou fazer. E é bem interessante a gente ver isso, porque recentemente saiu, a Polícia Federal fez uma apreensão de um médico influenciador, tinha 700 mil seguidores, se não me engano, falando sobre caneta emagrecedora, aonde ele estava comercializando canetas que não eram autorizadas, enfim, não sei como é que ele pegou, enfim. E aí você vê uma pessoa com altíssima autoridade fazendo isso. E aí quando a gente, para o mal vencer, só os bons ficarem quietos, né? Então, é sobre isso. E eu já posso dar uma dica aqui para os médicos que estão assistindo a gente, que eu gosto muito de fazer isso. Principalmente o vídeo, é mais difícil para destravar. Aí eu digo para ele, a gente vai fazer uma tarefa agora, você vai passar uma semana gravando vídeo. Não, eu não quero gravar vai gravar uma semana. Como? Vai gravar e vai deixar no rolo da câmera. Não vai postar. Durante 7 dias. No 7º dia você vai assistir o primeiro e depois assistir o último. Você vai ver a evolução que você teve. Eu consigo começar a destravar essa parte de gravação para eles. É bem bacana. Uhum. Esse teste de se expor e você mesmo olhar a sua evolução é muito interessante, porque quando eu costumo dizer, olha para o espelho e vê, porque você vai sair muito melhor, porque ninguém vai pronto. Quando eu comecei na internet em 2020, o primeiro vídeo, a iluminação era ruim. Eu falava baixo, ficava mais sorrindo do que me comunicando. Então, o primeiro vídeo, olha, eu tenho até hoje. Mas eu me orgulho muito, porque aquela Andrea de 2020 teve a coragem de dizer: eu vou trazer essa mensagem para uma pessoa, que foi justamente sobre o Dia dos Avós, que é em julho. Então, eu queria falar da importância do convívio dos idosos com os netos. Bom, então essa dica prática que você trouxe é muito importante, de você gravar todo dia, não precisa ser vídeo longo, e depois no final do tempo você vê. Você recomenda na gravação o uso de teleprompter? Existe algum roteiro? Para quem está querendo começar no digital, como que ele pode fazer? A gente vai falar sobre o digital Tal. mas de vídeo, já que a gente pegou o gancho do vídeo. Uma dica fantástica é chama um parente, marido, esposa, filhos, pede para eles segurarem o celular e conversa com eles. Pede para que eles segurem o celular na altura do rosto, não olha para a câmera, olha para eles e conversa. Só isso. Explica um assunto para eles. Pega uma dúvida que é recorrente no teu público, no teu paciente, e explica essa dúvida para eles, não para a câmera. Para eles. Natural. É o conteúdo que a gente chama de low-fi, né? Low o quê? Low-fi. Low-fi. Explica pro pessoal, que o pessoal não vai saber não. Pronto. A gente basicamente tem 2 tipos de vídeos. Os vídeos hi-fi e os vídeos low-fi. Os vídeos hi-fi são vídeos altamente produzidos. Com muitos cortes, muita edição. Os lo-fi também tem edição, mas não é essa a questão. A questão é que o lo-fi ele tem a cara de ser mais natural, certo? Mais próximo da pessoa. E tem uma explicação psicológica para isso. É porque os vídeos hi-fi, como são cinematográficos, você acaba ficando um pouco distante. Quando você vê um vídeo lo-fi, você se sente mais próximo da pessoa. E isso conecta. E as pessoas esquecem que as redes sociais são redes sociais, é para ter gente, é para estar conversando, certo? Então, quando a gente entende isso, a gente consegue produzir conteúdos mais assertivos. E você falou essa história do vídeo muito produzido. A gente viveu na rede social nessa crença de que precisava estar com aquele vídeo tipo Perfeito. padrão Hollywood para poder ser visto, para poder ter uma autoridade. E essa questão do comportamento humano é muito interessante, porque o vídeo muito bem produzido me lembra uma propaganda, e propaganda me lembra venda. E a gente detesta. O ser humano não gosta de gastar o dinheiro de venda. Como a gente vê na televisão, eu sou da era da TV, que não era TV paga. Então, a televisão, quando vinha a propaganda, eu ia tomar água, saía, voltava, eu esperava a propaganda terminar para poder voltar a assistir a programação que eu queria. E no Instagram acontece a mesma coisa, aquele vídeo muito bem produzido, muito bem
assim, arquitetado, padrão Hollywood, que eu falo assim, não conecta. A pessoa está distante, está naquele tom palestra. E hoje em dia é tão mais fácil produzir conteúdo do que Muito, antes. muito mais Eu digo, fácil. você pega o celular, pega a câmera, vai lá e fala, até no sofá. Agora eu vi o Tiago Negro, para quem conhece o Tiago Negro de Finanças, está lá no sofá, fazendo vídeo e super Exatamente. viraliza. Bom, esse comportamento é muito interessante. Então, primeiro, não precisa começar grande, que você trouxe uma missão, uma mensagem, não precisa começar grande, então basta começar. E quando for falar, pode pensar que é falar para um parente. Eu costumava muito fazer assim, eu falava pensando que era eu botei o nome de uma aluna minha. E eu disse, eu vou falar agora minha persona, minha pessoa que eu pensava era essa aluna, ela era, aí eu botava a idade, eu pensava que eu estava conversando com ela quando eu estava fazendo o conteúdo dos meus vídeos, e isso funcionava bem, do que eu pensar na câmera, porque a câmera não me conectava. Então, Iremar, me conta aí dos padrões de conteúdos quando a gente vê dentro de uma rede social, porque mudou agora para algo mais natural, que até traz mais tranquilidade para a gente. A gente tem diversos formatos dentro de uma rede social. O médico tem muita dúvida sobre quanto tempo postar, qual frequência, se existe essa frequência, eu tenho minha resposta para isso, mas se existe uma frequência, se precisa ser vídeo, se pode ser uma foto. E a gente falando de quando a gente entra no Instagram, tá? Porque tem várias redes. Uhum, E a gente vai falar do Instagram porque é uma rede mais fácil de começar. uhum. Então, primeira pergunta, existe um padrão para a gente poder postar e o formato? Tá. Como é que eu gosto de trabalhar essa questão? Eu saio um pouquinho de rede social, Instagram, e vou mais para o conceito. E Uhum. eu gosto de trabalhar com a jornada do cliente. Como eu trabalho com a jornada do cliente, aprendi com o Rafael Kiso 5 etapas: descoberta, consideração compra, experiência própria, experiência compartilhada. Para cada etapa dessa jornada, eu tenho uma linha editorial específica. E aí eu vou trabalhar dentro dessa linha editorial. Por exemplo, na etapa de descoberta, eu tenho 2 linhas editoriais fantásticas que eu consigo trabalhar. Trends, ou seja, passamos por uma receita de morango do amor, Uhum. né? E os mais buscados. Os mais buscados é o que eu mais gosto de usar. Tá? Por quê? Porque os mais buscados são o que as pessoas já estão buscando na internet. Então, quando eu falo de rede social, são redes sobre conversas. Então, existem 3 maneiras de você participar desse circuito. Ou você cria uma conversa nova, tá? Isso gera um pouco mais de esforço, de energia, ou você entra numa conversa existente, ou você faz o que muita gente faz que não deve fazer, você interrompe uma conversa. E geralmente, quando você interrompe, é uma propaganda. Então, se tua comunicação tiver cara de propaganda, automaticamente o dedo vai subir da pessoa, não vai te ver. Então, para essa etapa, eu gosto muito de usar os mais buscados para trazer, ver o que as pessoas do meu público já estão falando, já estão perguntando, já estão indo atrás, para criar conteúdo em cima disso. Existe um site chamado alsoasked.com. Nele eu coloco um termo, qualquer que seja, e ele vai trazer para mim um mapa mental de todas as perguntas relacionadas àquele tema que as pessoas já estão buscando na internet. Isso para mim é Por exemplo, demência, uma neurologista fala sobre demência, ela pode botar lá o termo demência e. demência. Ele vai trazer para você um mapa mental com mais ou menos de 20 a 50 itens que são parecidos. É um sistema pago, mas ele te dá a oportunidade de fazer 3 pesquisas por dia gratuitamente. Hum. Certo? Então você pode aprofundar essa pesquisa. Depois que ele der o mapa, você clica naquela opção, ele vai trazer novos temas. E você pode trabalhar com aqueles temas tranquilamente, porque as pessoas já estão pesquisando aquilo. Tanto no Google quanto no Instagram, porque eles estão sincronizados, eles fazem o ranqueamento, o traqueamento disso também. Uhum. Certo? Então, eu gosto muito de trabalhar nesse sentido. Então, eu faço com esse tema, aí eu vou para os formatos. Aí eu posso, já tenho um tema, crio aquele conteúdo baseado naquele tema, e eu posso fazer um Reels, posso fazer um carrossel, posso fazer apenas um post simples, ou o que eu gosto muito de fazer quando a pessoa não tem muita estrutura, quando o médico não tem muita estrutura e quer começar, você pode fazer um conteúdo fantástico, que é a caixinha de pergunta. Por quê? Você grava a caixinha de pergunta, você abre, porque muita gente pensa que a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente começou a abrir caixinha de pergunta. Mas na verdade é o inverso. Você começa a responder caixinha de pergunta para as pessoas verem que você está respondendo caixinha de pergunta.
Nessa caixinha de perguntas, você já faz um story, baixa esse story e pode postar no feed. Então, com um único esforço, uma única energia, você pode utilizar 2 dos algoritmos, que é fantástico. E não precisa de edição. Só com o mesmo story você já faz isso. É bem fácil, você faz lá a gravação do story e você consegue baixar. E eu costumo dizer, para quem entrava com gravação, o story dura só 24 horas, você consegue lá postar quando daqui a pouco já saiu. Então, você consegue começar no Instagram hoje em dia com a inteligência artificial, a gente consegue imprimir nossa autenticidade, mas fica mais fluida a produção do conteúdo. Não é usar a inteligência artificial somente para ela trabalhar por nós, mas sim ao nosso favor. A gente vai entrar nessa pauta de inteligência artificial que é super polêmica e é extremamente necessário a gente falar sobre Com certeza. isso. E eu quero saber tua opinião sobre a questão do algoritmo do Instagram. Você falou da fase de descoberta, inclusive repete o nome do site para o pessoal É o anotar. alsoasked.com. Also Asked. Isso. Em inglês, gente. Então, also, A-L-S-O, Asked de pergunta, tá bom? Isso. .com, para vocês não perderem aí. Gratuito e ele já explicou. Bom, a gente, hoje em dia, o que é que acontece? O médico, ele vai lá, acha que simplesmente basta postar um conteúdo que vai dar certo. Não é assim. E não é simplesmente estar lá e falar qualquer coisa que a pessoa vai prestar atenção no conteúdo. Por quê? Hoje a gente está vivendo uma era do tempo, de que o tempo é o nosso maior ativo, ou seja, o nosso maior valor que a gente vê hoje em dia é o tempo. E o mercado da atenção também, porque cada vez mais informações as pessoas ficam muito perdidas e não sabem em que focar. E o Instagram tem isso no algoritmo. Tem 2 coisas que eu percebo no algoritmo do Instagram. Você vai aprofundar mais, claro. Uma, a atenção, que é para o conteúdo, que é muito importante, os primeiros 3 segundos de um vídeo, a primeira capa de um post, muito importante. E outra, a capacidade de retenção dentro de um vídeo. Perfeito. Porque quanto mais tempo ele passa dentro do vídeo, significa que essa pessoa está gostando do vídeo. E o algoritmo, ele acaba que ele vai entregando para mais pessoas. Existem algumas estratégias de retenção. Eu vou dar uma só dica, você pode falar mais. Uma delas é quando você abre para alguma curiosidade, alguma pergunta, algo que as pessoas estão falando, e você revela só no final. Sim. Porque você vai reter até o final. Perfeito. E é muito interessante. Eu tenho até um exemplo de um conteúdo muito interessante sobre isso. E a outra também que a gente pode fazer, aproveitar o que você falou de descoberta, é aproveitar algum conhecimento de alguma celebridade, de algo que está em alta, assuntos em alta, para você falar sobre isso, porque as pessoas vão querer sua explicação. Dentro da minha área, de muito conhecimento técnico, uma diretriz, ou seja, algo novo que saiu dentro da medicina, o pessoal presta atenção. Então, conta aí como é que é a sua experiência com o algoritmo, você que fez ciência da computação, sistema de informação, marketing, conta como é essa experiência aí com... Vamos lá. Muito se fala do algoritmo do Instagram, mas muita gente não sabe que existem 4 algoritmos. Os Reels, os Stories, o Feed e o Explorar. Cada um deles tem uma função e tem um jeito de lidar. Tá certo? Então você precisa entender como é que eles funcionam para que você possa utilizar melhor o algoritmo em seu favor. Então tem muita gente que reclama, o Instagram não está entregando meu conteúdo. O Instagram, a meta está querendo me prejudicar. Mas é você que não entendeu como funciona. No caso da maioria dos médicos, são os profissionais que estão trabalhando com eles, que não estão conseguindo desenvolver isso. Mas, por exemplo, os stories. Os stories, ele adora quando você pausa os stories ou volta. Mas ele odeia quando você avança ou sai dos stories. Eu sabendo disso, eu posso criar algumas estratégias. Por exemplo, tem muita gente que faz stories com textos grandes. Isso faz com que a pessoa pare os stories para poder ler o conteúdo. E você ainda está atuando no conteúdo. Isso aumenta a tua taxa de retenção, fazendo com que o algoritmo distribua mais os teus stories para o resto do teu público. Mas tem muita gente que sai um post novo, aí faz uma sequência de stories e bota esse post novo nos stories para que as pessoas vá para o feed.
e continua a sequência, só que a pessoa clicou e já saiu dos stories, foi pro feed. Porque ela também, às vezes, não tem consciência que ela está saindo de um algoritmo para ir para outro. Então, isso também é ruim. Então, só se coloque, se você for fazer isso, coloque isso no final de uma sequência. A gente também já tem dados que comprovam que os brasileiros, eles consomem ali os stories, na maioria dos casos, de 3 a 5 stories. Depois disso, ele pula e vai para outra coisa. Então, você pode utilizar isso estrategicamente para sempre que postar um story, postar de 3 a 5 contando a mesma história. Tá? E como é que você pode usar a técnica para você voltar aos stories? Se você usa um gráfico, por exemplo, você posta um gráfico, na sequência é um vídeo seu explicando o gráfico. E como você pode ver no gráfico anterior, você viu lá que 20% e continua a história. A pessoa tem uma tendência a voltar, porque ela passou aquele... Então, é saber como o algoritmo funciona junto com o comportamento humano para você usar. Muita gente usava antigamente a técnica do... que o Instagram, ele, para você ser retido, ter a retenção no vídeo, ele faz em porcentagem. Se você tinha 15% do vídeo de retenção, ele mostrava para mais pessoas. Aí o brasileiro o que é que faz? Começa a fazer vídeo de 3 segundos, de 1 segundo. Ou seja, ele quer burlar o sistema. Aí hoje a meta não tem mais isso. Você precisa de uma retenção de pelo menos 15 segundos. Então, se você faz um vídeo de 15 segundos, qual a tua retenção? 100%. Se faz de 30 segundos, 50%. Então, você precisa agora, para reter um vídeo, no mínimo 15 segundos. Ainda tem a questão do gancho, que são aqueles 3 primeiros segundos, e o gancho geralmente é o quê? É justamente aquele tema do teu público, pode ser uma polêmica, pode ser uma pergunta muito frequente do teu público, que vai realmente reter aquele... E saber como perguntar também, né? Saber perguntar estrategicamente para a pessoa, eita, eu quero saber. E fazer, a intenção é criar conteúdo para fazer as pessoas pararem o dedinho, porque elas estão assim o tempo todo. Você falou de gancho, para o pessoal entender. Gancho é o que vai chamar a atenção para a pessoa ficar ou sair do seu conteúdo. Se você vai começar uma história e diz, hoje eu fiz uma história assim, e eu estava aqui, a pessoa já sabe, porque você demorou a passar a mensagem principal do seu conteúdo. E tem um caso bem interessante, um colega Beto, que ele fez um vídeo recente sobre isso. Era um teste que a pessoa muito simples poderia fazer para detectar um risco de quedas em pacientes idosos. E a chamada dele foi assim: você consegue fazer esse teste em 10 segundos? Olha que legal. Legal. Em 10 segundos, eu atendi uma idosa de 86 anos que ela não conseguiu passar nem 5 segundos de você. E o teste é assim. Aí ele colocou um pé na frente do outro, que é esse teste para ver o equilíbrio, a gente chama de tumbling. Um pé na frente do outro e tem que ficar por 10 segundos, se não ficar, aumenta o risco de queda, de todas as consequências. Então, o que ele fez? Chamou a atenção, desafiou quem estava vendo o vídeo e só falou o teste no final. Então, é isso, é você fazer sua mensagem e ser simples dentro do vídeo, dentro do conteúdo, dentro do carrossel. Então, esse gancho é muito importante para poder chamar a atenção no começo do vídeo. Não precisa ser apelativo. Não precisa, com certeza não. E de preferência que se você não se conecta com esse tipo de tema apelativo, que não faça. Porque você não pode perder sua autenticidade. Se você perder, é bem prejudicial. Nesse vídeo que você comentou, e é interessante porque eu também, como cientista dos dados, eu vou atrás de informação e eu pesquiso e eu entendi que existe uma técnica para isso, chamada CliffHanger, certo? E hoje com a inteligência artificial, você bota seu conteúdo, pede para ele implementar essas técnicas no teu conteúdo. Aí você tem um gancho e o CliffHanger é o quê? Sabe série, tu gosta de série, não gosta de assistir série? Seriados. E tem muito seriado que ele tem uma técnica de cliffhanger muito forte, que você não consegue não deixar de ver o próximo. Que ele sempre termina com um ganchinho pro próximo. E você, rapaz, vou ver só mais um, vou ver só mais um. Você vê, você maratonou a série toda. Então você consegue desenvolver, você não tem essa técnica, mas aí entra a inteligência artificial para te ajudar. O conteúdo é seu, a inteligência é sua, mas você pede para ele incluir, por exemplo, essa técnica no roteiro do vídeo. Você pode fazer um agente e tu pode... pessoal, mas veja, existem agentes de inteligência artificial que a gente consegue direcionar para o que a gente quer. O agente é como se fosse um funcionário que vai trabalhar
a nosso favor. E a gente pode fazer a gente para produção de conteúdo, a gente para poder gestão de dados, processos. A gente vai falar sobre a inteligência artificial. Estou doida para saber a tua experiência. E antes da IA, qual frequência para poder postar conteúdo? Bom, esse é um tema bem polêmico. Vários profissionais têm mas eu particularmente uso o seguinte: eu vou pelo meu cliente. Primeiro, entender porque mais importante do que a frequência é a consistência. Eu consigo fazer vídeo todo dia, o mês todo? Não, o mês todo não, faço essa semana. Então não vou fazer todo dia não. Entendeu? Porque mais importante do que a frequência é justamente a consistência. Se você só consegue manter a consistência por 6 meses, por 3 meses, um conteúdo por semana, então faça um conteúdo por semana. Certo? Mas antes disso, vamos ver tua agenda aqui, como é que tá. Vamos usar um Pomodoro aqui, dividir tua agenda em blocos e começar a trabalhar isso. Dá para fazer mais. Quanto maior a frequência que você tem, maior frequência, maior lembrança de marca. Tá? Você marca como pessoa também. Quanto maior a lembrança de marca, maior a quantidade de vendas. É inevitável isso. Esse cálculo não foge à regra para ninguém. Certo? Perfeito. Você falou, para quem está escutando, a gente que está dentro do marketing, eu conheci o Idemar através do Felipe, que é sócio dele, e os dois trabalham com marketing, inteligência artificial, tem Mastermind. Mastermind como o pessoal que é Mastermind? Mastermind seria aquela mente coletiva. Então a gente junta diversos profissionais. O Mastermind que a gente tem, o Mastermind daqui é o Master Marketing, e a gente tem os maiores profissionais de marketing aqui da região. E a gente senta, a gente tem uma palestra técnica, a gente chama alguém para fazer uma palestra técnica. A gente também tem um momento de hot seat, onde cada um coloca uma dificuldade que está tendo, e nós, com uma mente mestra, vamos resolver o problema de cada um. Então a gente aprende muito com os desafios do outro. O Mastermind são várias pessoas que se reúnem para poder acelerar os negócios. Sim. Tá? E trocar as informações sobre o que está em evidência, em alta no momento. Então, um ambiente que vai ajudar nessa construção. Bom, então, voltando aí sobre o Iremar, eu concordo, assim, 100% contigo. Porque, assim, não adianta, é igual com a maratona. Não adianta você começar a produzir o conteúdo e você parar no meio do caminho, porque não é sustentável. A consistência é a chave. A clareza também, a direção de onde você vai é a chave para você ter sua marca, a sua identidade. Por que eu falo direção? Porque não adianta a gente querer colocar todo mundo dentro do marketing. Não. Não adianta. Você tem que escolher para quem que eu quero ajudar. Qual é o paciente, se você for fazer conteúdo para paciente, qual é o tipo de paciente que eu ajudo. Então, consistência, clareza, e aí você tem persistência, porque vai ter dia que não se está refém de pensar de curtida, de engajamento, porque nem sempre o paciente ou familiar que está curtindo é aquele que vai realmente comprar em você. E isso é muito verdade. Eu tenho muitos clientes que não me seguem. Simples assim. Isso tá tudo bem, normal. Acontece. Na verdade, o cliente, geralmente, que ele realmente é o cliente comprador, e é o cliente que é a nossa persona, nosso ICP, o cliente ideal, ele tem uma atuação mais branda ali nas redes sociais. Entendeu? Então, a gente não... A métrica de vaidade, seguidores, curtida, tem a sua importância, sim. Mas não é só isso. Tem muitas outras coisas que a gente pode usar. E a gente fala de cliente que nem sempre é o que curte, que engaja, mas se a gente também não falar, vai ser aquele que é muito que engaja, e até que nem curte engaja e que não vai nos ver. Então, para as pessoas que estão escutando aqui, o cliente não vai ser o que vai estar me seguindo na rede social. Não é assim. Não. Não é bem assim. Às vezes, é uma indicação de quem viu a gente na rede social e lembrou do que a gente faz. Exato. Bom, acontece muito isso comigo também. Agora vamos falar de IA. Bora. IA, assim, veio para ficar e não tem como dizer que não gosta de IA, não tem. Porque se você se adaptar, tá bom. Você fica para trás. Eu sou dessas, eu sou categórica, porque ou você usa uma ferramenta ao seu favor, ou você vai ficar lá
no mundinho desatualizado e está tudo bem. Veja, cada um vai seguir o que faz sentido para a sua vida, né? Mas tenta guiar. Eu posso até dar um empurrãozinho nisso. Não. Silvio Meira, né, o grande nome da Universidade Federal de Pernambuco, criador do César, ele diz que é o seguinte: inovação. A inovação, e estamos vivendo a inovação da IA, mas eu ouvi falando isso há uns 8 anos atrás. Inovação é como uma locomotiva. E você é uma pessoa que está na estação. Você tem 3 opções: tentar parar a locomotiva, e obviamente você vai se ferrar todo. Ficar na estação e deixar essa locomotiva passar, ou entrar nela e seguir por lá. Não tenho, só tenho essas 3 opções. Eu implementei, eu venho estudando IA, acho que ela chegou aqui, certo? Eu consegui reduzir uma semana de trabalho da minha equipe para 17 minutos, com o único assistente que eu criei. Então, uma semana de trabalho para 17 minutos é um ganho de produtividade muito grande. Porque você consegue, com inteligência artificial, não substituir as pessoas. Eu tenho uma preocupação muito grande. Tem muitos bots que vão fazer o primeiro atendimento. Tudo bem. Mas tem muita gente que quer deixar um atendimento totalmente com bots. E aí eu me pergunto, aí eu não vou precisar da secretária, ou a minha secretária vai ser 24 horas. A ainda não queira gostar de ser atendido 100% por uma IA, dependendo de alguns negócios, dependendo de alguns problemas, sim. Mas não na sua maioria. Então, minha preocupação maior é as pessoas esquecerem esse lado humano. Assim como as pessoas esquecem de tentar entender o comportamento humano para pegar hackzinho do Instagram para poder surfar a onda, mas é volta e galinha, como chama. Não se sustenta, não tem consistência. Então, você precisa usar, entender como utilizar a IA para aumentar a sua produtividade, não para te substituir. Eu acredito muito nisso, que a IA vai potencializar o nosso trabalho e se a gente souber usar a nosso favor, vai nos ajudar na produtividade, na questão também de você conseguir acelerar mais os seus processos. Mas sempre com supervisão. Não adianta você fazer e deixar a IA trabalhar com você, porque não vai funcionar. E entender também quem é o público que vai ser atendido, por exemplo, porque o bot, se for como geriatra, o universo, se for um paciente idoso que for marcar, dependendo do bot, não vai atrapalhar nada. Então, eu continuo com minha secretária, mas a gente usa as estratégias de inteligência artificial dentro da produção de conteúdo, dentro da análise dos indicadores. Eu coloco lá, eu tive um faturamento tanto no ano passado, e agora eu tenho um faturamento tanto nesse ano. Quanto eu cresci de faturamento? Então, eu consigo fazer esses cálculos, essa análise de indicadores do consultório, e tudo isso eu ensino dentro da minha mentoria para as minhas alunas. Inclusive, a gente criou um agente de criação de conteúdo para elas, exclusivo para as mentoradas. Claro que eu dou toda a base, dou a base do marketing, dou a base também de gestão de consultório, de equipe, de secretária, de vendas. Enfim, então elas não ficam sozinhas só mexendo no agente. Eu gosto de dizer que a IA ela é uma mera ferramenta, como um alicate e uma chave de fenda no martelo. Mas se você não souber usar, E qual vai ser o futuro que você acredita da inteligência artificial no auxílio da criação de conteúdo? Porque algo que as pessoas pensaram, vou colocar tudo na inteligência artificial. Mas se todo mundo fizer igual de todo jeito, não vai ter aquele que vai se destacar. E como que a gente pode imprimir a nossa essência, a nossa visão de mundo dentro de um conteúdo criado por um agente de inteligência artificial? Tecnicamente, a gente tem a persona que a gente desenha, que é o nosso kit ideal. Mas a gente também tem a figura técnica da brand persona. E sou eu como marca. O que então, eu como marca, eu como marca, como é que eu falo? Como é que eu me expresso? Quais são as questões que eu gosto ou não gosto? Então, é possível você criar um documento que a brand persona é a personalidade da marca. A Netflix faz isso perfeitamente. Não sei, tem que as postagens da Netflix, elas movem as pessoas. Tá? Então, e a Netflix não é uma pessoa, né? É uma marca. Então, mas ela tem uma brand, tem pessoas por trás falando, mas ela sempre usa o mesmo tom de voz. Então, você consegue personificar a tua marca, né? Você como
como uma empresa marca, ou você como marca, como pessoa, aonde todo o teu conteúdo vai sair sempre daquele mesmo tom. Se você gosta de ter sarcástico, todo o conteúdo que você quiser vai ter aquela pitadinha de sarcasmo. Sempre que você for fazer uma postagem, você usar esse documento, ele vai analisar isso junto com a tua persona. Se você tem mais de uma persona, aí você pode direcionar aquele conteúdo para aquela persona. Então ele vai ficar cada vez mais personalizado, tanto no seu tom de voz quanto para o seu público. Agora, se você não consegue utilizar isso de forma estratégica, você vai fazer o que a maioria das pessoas fazem, porque estão usando a ferramenta de forma errada, e vai ficar só mais um no meio da multidão. E não vai conseguir sem destacar e diferenciar. Só para esclarecer aqui que o pessoal está escutando, porque brain persona e persona, às vezes as pessoas não. Persona é cliente ideal, por exemplo, é a idade que você pensa para essa pessoa, qual o comportamento, onde que ele convive, quais são os hábitos dele, quais são as dores que, assim, o que é que tira o sono dele, qual é o desejo dele e as dúvidas também. Então, persona é aquela pessoa que você fala, pronto, esse é o meu paciente ideal. No universo da geriatria, é o idoso, é o familiar que eu vou me comunicar, o familiar do idoso que é mais frágil. Então, essa é a persona. Brand persona sou eu ou uma marca como a Netflix, por exemplo. Então, brand persona é a minha visão de mundo. É o que eu acredito, é a minha forma de comunicar. Tem gente que tem uma comunicação um pouco mais forte, incisiva, polêmica. Tem gente que quer trazer uma comunicação forte, com autoridade, mas sem tanta polêmica. E que tem uma visão também forte de mundo, uma visão de mundo. O que não dá, às vezes, é você ficar no morno, assim. Não dá. Que vai com todo mundo. Você precisa ter uma visão do que faz sentido e do que não faz. No amor, porque eu digo assim, tanto faz como tanto fez. Mas o que é que você pensa sobre isso? Exato. Não precisa ter medo do que você pensa. É a questão do posicionamento, né? Então, eu entendo que quando a gente começa a falar de posicionamento, principalmente para médicos, existe um desafio grande, porque esse posicionamento ele também é um afastamento. Mas talvez esse afastamento seja necessário, porque talvez o público que você precisa trabalhar, que é o público com o qual você melhor vai trazer resultados, seja um que vai estar mais alinhado com você. E quando a gente tenta agradar todo mundo, não dá certo. Não. Eu digo assim, quem fala com todo mundo não fala com ninguém, porque a pessoa vai dizer, para mim mesmo, porque tá falando com todo mundo. É igual você ir eu tenho cabelo cacheado, então vou no salão que cuida de tudo, de loura, de criança, de idoso e tudo. Para mim faz mais sentido, depois que a gente passa por uma época de transição, eu vi aquela ditadura do cabelo liso quando era adolescente, então para mim fez sentido ir com a loja, um salão de cabelo cascado, tá? Então assim, não fala com todo mundo, fala com um público específico e conseguiu se posicionar. Posicionamento é algo que as pessoas às vezes não compreendem do ponto de vista da medicina, porque às vezes fica no campo teórico, no campo subjetivo. Conta da tua experiência do marketing, como que a gente pode se posicionar. E eu te digo assim, não necessariamente a gente precisa ter aquela autoridade de distância. A gente pode sim ter autoridade, ter o conhecimento a ponto do paciente confiar na gente, ou no meu caso eu tenho médicos mentorados que confiam no meu trabalho, porque eu já vivi isso, porque minha comunicação é para médicos. Então, meu posicionamento, ele é de conhecimento, é de que eu tenho transmito essa confiança, mas não aquele ponto de estar tão distante, a ponto de não ter um acesso. E como que é possível construir um posicionamento de uma pessoa? É isso. Primeiro, identificando seus princípios e valores. Se você se conhecer bem, souber seus princípios e valores, se aquilo, você vai conseguir saber seu posicionamento eternamente. E o posicionamento, e a internet está precisando mais disso, o Instagram está precisando mais disso, que é você como você é fora das câmeras. As pessoas querem mais isso mesmo. É esse conteúdo que vai engajar mais. Esse é o conteúdo lo-fi.
Então, se você é do jeito que você é, na frente ou atrás das câmeras, é você junto com a família em casa, é você com os amigos em algum local, um happy hour, etc., você vai se dar muito bem, certo? Então, você vai ter suas opiniões. Deixa elas à mostra. Você não precisa agredir ninguém. Não precisa ofender ninguém. Certo? Mas você pode deixar seu posicionamento muito bem claro. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Para os médicos, isso é mais fácil de fazer. Porque ele tem a competência técnica para dizer o que está errado. Principalmente para grandes influenciadores que estão dizendo algo que a ciência não concorda. Então, ele tem um know-how para isso. E é esse o caso. E posicionamento é muito mais do que apenas você vestir uma roupa bonita ou ficar lá dando palestrinha no Instagram. Você trazer uma visão do seu mundo, com seus valores, com suas crenças e mostrar quem você é. Mas não precisa, uma dica aqui, não precisa mostrar a sua vida pessoal completa. Não é sobre isso, não é blogueiragem, quando a gente fala no sentido pejorativo, porque as pessoas dizem, tá blogueirando. Você vai mostrar alguns recortes do que faz sentido dentro do seu posicionamento. Por exemplo, eu não preciso mostrar a pia de prato da minha casa. Mas isso também vem do comportamento social. Nós recortamos nossa dor. Ninguém chega na casa de ninguém e você vê a foto de uma tia que estava com câncer. Você só vê foto de viagens, fotos que estão em frente. Com isso, todos nós vivêssemos felizes o tempo todo. E não é verdade. Então, nós já fazemos esses recortes, Cato. Então, não faz sentido a gente mostrar tudo que a gente vai mostrar o que faz sentido para o meu público lá no Instagram. O que não faz sentido, eu guardo para mim, porque não faz sentido para ele. E aí eu consigo ser estratégico. Não estou sendo mentiroso, não estou sendo falso ou algo desse sentido. Eu simplesmente estou sendo estratégico porque eu estou cuidando do tempo do meu público. Perfeito. E a gente fazer esses recortes da nossa vida não precisa mostrar a vida perfeita, não. A gente pode mostrar algumas vulnerabilidades, como eu faço, mas de uma forma para poder dizer como que a minha vulnerabilidade, como que a minha história trouxe um ensinamento que eu posso trazer para o meu público, por exemplo. Inspiração, né? É uma inspiração. Então, é diferente de você espelhar. Inspirar, para quem não... Inspirar é você ver aquela pessoa e você também querer agir, você querer ser melhor. Espelhar é você querer ser aquela pessoa que não existe. Então, o que é que acontece? A gente pode fazer alguns recortes dentro da nossa vida e mostrar uma vulnerabilidade. Por exemplo, a minha mentoria, por exemplo, eu ensino médicos a destravarem no consultório e no digital. E eu mostrei um vídeo meu com a iluminação ruim, falando baixo. Então, quando eu comecei lá mesmo, eu disse, olha, eu estava assim e eu melhorei. Isso é possível. No sentido de dizer, se eu fiz, você pode ver assim. Exatamente. Né? As pessoas às vezes acreditam, eu não posso, porque ela ou ele já conseguiu, já está em outro patamar. Não é olhar o outro no sentido de você querer copiar, mas no sentido de que às vezes tirar esse over. Ou eu não tenho aquela câmera, eu não tenho aquele cenário, eu não tenho uma agência. Mas não é sobre isso. Se eu começar e faço o melhor que pode, quando as possibilidades que você tem. Perfeito. E sobre o conteúdo que você acredita que vai ser um formato para 2026 de tendência do marketing, o que é que você está vendo de mudança de tendência do marketing? A gente viu um movimento que eram os vídeos mais bem produzidos, hoje é um vídeo um pouco mais natural, um pouco mais em tom de que a pessoa é mais próxima, sem tanto Hollywood de produção. O que é que você vê de tendência para os próximos anos de marketing? Eu vejo uma enxurrada de conteúdo IA. Eu vejo muitos vídeos produzidos com IA e muita perda e autenticidade. Então, eu enxergo uma oportunidade enorme para quem manter sua autenticidade e quem quiser começar a criar a sua autenticidade nas redes sociais. Vai ter muita gente que não está preparada, que quer justamente substituir a pessoa com a IA, não criando conteúdo, deixando tudo na mão desse IA. E, principalmente na área médica, o paciente ele quer se conectar com o médico, ele quer conhecer o médico.
Já. Um dos meus clientes, eu achei fantástico, que eu estava em reunião com ele e falou, todos os meus pacientes, eu sou do geomático, todos os meus pacientes estão no telefone. Pois era, por sinal, na hora da reunião, uma paciente ligou para ele. E é esse contato. Então, se nem no Instagram você quer fazer esse contato, fica complicado. E eu queria já aproveitar e dar uma outra dica. Eu tenho um método para quem tem pouco tempo do Instagram, para ficar no Instagram, né? Usar uma técnica que eu chamo de método 10-10. Que ela pode ser 20-20 ou 30-30, mas o que é que acontece? O Instagram é uma rede social para conversa, tem que gerar conversa. Então, 10 minutos antes de fazer uma postagem, você entra no Instagram, você vai responder direct, você vai interagir com o perfil de públicos que são do seu nicho, vai responder no comentário, vai ver os stories, e aí será a postagem. Depois disso, você vai continuar mais 10 minutos no Instagram para responder quem comentou essa postagem, para responder mais direto. Isso é um sinal para o Instagram que o seu perfil gera conversa. Isso vai aumentar bem a audiência, porque o Instagram quer que pessoas gerem conversa. Mas o que as pessoas fazem? Postam e vão embora. É só vai ver o post daqui a uma semana. E ainda tem pergunta que fica no vácuo. O pessoal fez uma pergunta lá e ficou no vácuo. Perfeito. Essa técnica do 10-10 eu não conhecia. Eu costumo programar minhas postagens e fico atento no horário que vai ser postado. Por exemplo, eu tenho uma constância no sentido de todo dia de 7 horas da manhã sai no post inteiro. E por que eu entendi isso? Porque antigamente existia a melhor hora de postar. Hoje em dia o algoritmo entrega um post, às vezes, que eu vi 2 dias atrás. Por quê? Porque o algoritmo entende o que é relevante e não pela hora de postar. E eu costumo fazer essa interação durante o dia, alguns períodos durante o dia, eu costumo fazer do direct, eu já respondo direct, já posto story. E dentro da publicação, eu já respondo também nos primeiros rewards, que eu já saio a postagem de 7h30 da manhã, eu já estou dando uma olhada. Por que isso é importante? Porque as pessoas, às vezes tem gente que entra no meu direct e pensa que é a minha equipe que está falando. Eu sou eu mesmo. Porque eu preciso conhecer quem está ali. Se eu não conhecer quem é, a dúvida, a dor, qual é o desejo dessa pessoa que está falando comigo, vai ficar muito difícil de eu conseguir produzir conteúdo para poder servir essa pessoa, para poder fazer mais, para poder ajudar. E quando a gente ajuda a pessoa, isso remunera para a gente também. O sucesso da outra pessoa também é o nosso sucesso. Eu acredito muito nisso. Então, de tendência, tomando conta, mas quem se destacar vai ser aquela pessoa que vai estar lá como pessoa mesmo. Manter sua autenticidade. Não vai deixar a IA substituir ela. Tá, e lá, a gente está chegando aí nos momentos finais do LaProaCast. Eu queria que você trouxesse uma mensagem, algo que você possa trazer dentro da tua trajetória, dentro de anos de trabalho por marketing, para o nosso público, que é o público médico. Muitos têm desejo de ser vistos, mas às vezes tem essa trava. E eu queria que você trouxesse uma mensagem, algo que a gente pudesse encerrar, mais importante. Independente do estágio ou da maturidade digital que você está hoje, pegue o conceito base. Rede social é sobre gente. Você precisa se conectar com gente. É isso. Se você souber se conectar com gente, é sucesso. Isso aí, começa quanto antes. Quanto antes. Porque vai levar um tempo para você começar a colher os resultados. Então, se você deixar para começar daqui a um mês, então o resultado vai vir só daqui a 2 ou 3 meses. Vai perder aquele mês que eu poderia ter começado. Então, comece quanto antes, até para você saber o seu formato. Qual é o seu ritmo. Comece a enxergar os teus números, porque é muito comum a gente comparar o nosso bastidor com um palco no outro. Perfeito. E onde que o pessoal pode te encontrar? No Instagram, é mais fácil, Irema Alves. É só entrar lá no Instagram, você pode ver os conteúdos que eu tenho lá. Na minha link da bio, tem um formulário para uma consultoria gratuita que eu ofereço para o meu público, que é a ferramenta que eu tenho, que é o Bússola Digital. Certo?
Boa, pessoal. Então, para você que esteve até aqui no Na Proacast, muito obrigada por ter escutado esse episódio. Se esse episódio fez sentido para você, está mudando a tua vida até agora, compartilha com um colega médico que também precisa se beneficiar desse conteúdo. E aproveita, já se inscreve no canal, já comenta por aqui que eu quero saber o que é que você está achando do Na Proacast. E eu te vejo no próximo episódio.